No assunto de hoje, vamos falar sobre a dificuldade de acesso de mobilidade para as pessoas com nanismo. Estamos aqui com o Leonardo, já nosso amigo Léo, que gentilmente compartilhará suas experiências. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar, para que possamos alcançar mais pessoas, dando voz aos invisíveis. E aí, Léo, bom dia, tudo bom com você? Bom dia, Bia, tudo bem? Bom dia, Poliana, bom dia, Fernanda. Então já vamos sair do script? Vamos. Já Bora. acabou. A gente sai do Já script. pula. Não vamos seguir. Né? Como a gente estava falando, Léo, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes sobre essa questão da nomenclatura, né? Que sempre gera aquela dúvida. E aí? Sim. A gente fala não, pode falar não pode falar não, é chato, é pejorativo, você se percebe sendo menosprezado ou diminuindo quando te chamam de anão, você prefere que seja pessoa com nanismo, enfim, esse mundo aí da nomenclatura que parece pequeno, parece bobeira, mas não é, uma vez que a gente cresceu. Eu falo a gente porque as histórias estão aí, as histórias contadas da Branca de Neve e os Sete Anões, e a gente vem crescendo de forma estrutural, a gente usa termos que a gente aprendeu, Sim, né, ao sim. longo da nossa caminhada. E, de certa maneira, a gente vai sempre precisando reinventar, ressignificar, dar novo significado para se adequar a essas questões. Como que você percebe isso? Como que você vive isso, né? Então, Fernanda, nessa situação, foi igual a gente estava conversando um pouco mais cedo, né? Eu trabalhei com turismo há muito tempo, né? Foram mais ou menos 12 anos. Então eu conheci diversas pessoas, né? Olhares, tom de voz. Então, quando você diz assim, eu tenho nanismo, né? Eu vou fazer 39 anos ano que vem, então eu já convivo com isso há muito tempo. Então, quando você direciona, né, eu creio que quem tem nanismo, quem vai estar assistindo a gente, né, vai ter essa referência. Quando você direciona a palavra anão, ela já vem muito no sentido negativo, num sentido muito Pejorativo, pesado, né? sabe? Então, assim, poxa, você precisa conhecer a pessoa primeiro para você saber como falar com a pessoa, né? Igual a gente vive no mundo hoje, onde a informação ela corre muito rápido. Então, as pessoas culturalmente elas não estão atentas a esse detalhe, né? Poxa, como que eu vou me portar a essa pessoa? Não é questão de frescura, mas é questão sim de você respeitar, é empatia pela pessoa, né? Vamos botar assim, a pessoa é gorda. Poxa, Primeiro vem a pessoa, depois vem qualquer outra condição associada a essa pessoa. Exatamente. Né? Eu não posso já generalizar a característica da pessoa e já... Não, primeiro eu preciso conhecer a pessoa. Né? Mas eu não conheço a pessoa, então você tem que buscar esse conhecimento. Mesmo de uma forma super educada. Oi, bom dia, como é que é seu nome? Né? Meu nome é Ricardo. Oi, Ricardo, tudo bem? Pronto, você já criou um respeito, você vai construindo um respeito pela pessoa e não pela característica física da pessoa. Né? Então, assim... Eu vejo essa palavra anão, ela é muito agressiva. Da forma que ela vem, né, ela vem como... Ou você vem para a pessoa que está recebendo crescer mais ainda num momento assim de fúria, de tipo, poxa, cara... Machucar, né? De machucar, ou simplesmente a pessoa tipo, vai entrar no ouvido e sair no outro. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas entendam a respeito da intenção de agressão, sabe? Porque dói. A gente, né, trabalha, eu vivo com isso o dia todo. Então, assim, eu tô num canto, o anão. Eu tô no outro canto, o anão. Então, poxa, isso vai até que chega uma hora que você fala, pô, parou. Eu sou o Leonardo, Eu né? sou o Leonardo, exatamente. Eu sou a pessoa Leonardo, eu sou o ser humano Leonardo. Ô, Léo, e como que é a sua experiência, assim? Porque, assim, a gente tá falando de anão, uma palavra muito preconceituosa, né? E como que é a sua experiência em lidar no dia a dia com esse preconceito, com os estigmas relacionados ao nanismo, assim, na sua rotina, no seu dia a dia? Então, Bia, eu sempre procuro
de uma forma muito clara de mostrar quem eu sou, sabe? Não é o meu estereotipo, é a minha pessoa. Então, quando vem no ambiente, qualquer ambiente, que eu vejo que tem uma brincadeira, uma certa piadinha, isso, eu mantenho a minha postura como homem. Olha, cara, se você puder evitar isso, né, eu não gostei. Eu acho que falta isso, né? Não é o tipo, eu vou aceitar, não. Você dá o limite. Isso, ali, eu dou o limite. relação. A pessoa tem que entender o limite. Olha, não gostei, cara. Não é igual certas situações. Não, foi pequenininho ali. Então eu vou chegar... Meu amigo, faça favor. Ó, meu nome é Leonardo, tudo bem? Prazer, pode me chamar de Léo. Ou seja, eu já me imponho nessa situação. Eu não retraio, porque se eu retrair, a pessoa que chamou sempre vai ficar naquilo. Sempre vai ficar tratando daquela forma e ela não vai ter a ciência desse respeito. Perfeito. E aí você estava falando antes um pouquinho a respeito dessa coisa das pessoas perguntarem se você precisa de alguma coisa em relação à adaptação, né, socialmente, né? Como é que é isso daí? Então, hoje, analisando assim, né, falta muito isso. Né, a nossa estrutura, como que eu posso dizer? O ambiente, ele não está preparado para receber uma pessoa... É disso que a gente precisa falar, assim, né? E o que você já teve problema, dificuldades, tanto com transporte público quanto com locais públicos ou privados, para você se sentir incluído, inserido naquele ambiente? Sim, sim. O transporte público é um deles, né, cara? Né, assim... Eu vou falar uma coisa para vocês assim abertamente, cara, eu detesto andar de transporte público em horário de pico. Sabe, assim, eu vejo... E é algo que às vezes é inevitável, né? Você consegue fugir de algumas situações, mesmo que você não precisasse, você vai se ajustando, mas é impossível que isso se adeque o tempo inteiro, né? Eu procuro fugir porque, poxa, você pega um ônibus cheio, transporte coletivo cheio, cara... É gente que passa arrastando bolsa na sua cabeça, é gente que te aperta num lugar, sabe? E os lugares preferenciais não são preferenciais. A preferência é de quem chegou e sentou. A preferência de quem chega primeiro. A preferência de quem chega e sentou primeiro. Então, não existe isso. Tanto que em outros lugares que eu trabalhei, eu sempre busquei, assim, tentar dar o meu melhor. Um exemplo, poxa, eu posso chegar mais cedo para fugir desses horários, né? E... eu vejo que faltou a tal da flexibilidade que essas empresas dizem ter com as pessoas que são PCD. Sabe? Não tem essa flexibilidade. Um exemplo para mim, que tem o nanismo, não existe essa flexibilidade. Olha, Léo, vamos fazer o seguinte. Eu vejo que as empresas hoje elas seguem muito um padrão. Não, olha, é 8 horas de trabalho e é isso aí que você vai ter que cumprir. Poxa, existe a possibilidade, nunca teve essa abertura, sabe? Poxa, eu dependo de transporte. Então, eu até falei uma vez, eu falei, cara, você não sabe o que eu vivo dentro de um ônibus. O sacrifício que é para pegar um ônibus, um exemplo, você tem uma catraca, né? O período que eu morei em São Paulo, a gente chama de catraca, né? Você tem uma catraca onde eu tenho que colocar o bilhete lá em cima. Ou seja, eu tenho que me pendurar na roleta para passar um bilhete. Ou pedir ajuda para alguém. Ou pedir ajuda para alguém. Que às vezes não tem essa pessoa disponível. E quando também, não tem, né? eu tenho que dar, como se diz, eu tenho que dar meus pulos. Né? Então, assim, a acessibilidade a transporte, igual degrau de ônibus. Hoje, alguns motoristas do meu bairro, eles conseguem, eu acho até lindo isso, o cara consegue ter a percepção, poxa, eu não vou parar muito longe da calçada, eu vou parar assim... o ônibus, o transporte, de uma forma que ele possa usar o degrau ali, o degrau onde ele está da calçada, para ele conseguir, sabe? Então, assim, eu observei isso. Ele não precisou me dizer com... eu fiz assim. Não, ele não precisou dizer com palavras, mas eu vi, então ficou mais acessível. Então, falta isso. São pequenas coisas, né? Falta. Mas aí, Léo, você está me falando isso e eu estou pensando aqui uma coisa. Porque aí você precisa da sensibilidade do outro para perceber que você precisa daquele acesso daquela maneira. Exatamente. Né? E aí,
pensando nisso, como que você acredita que a conscientização e a educação vão poder ajudar a reduzir o estigma em relação ao nanismo, assim? Porque agora a gente está falando de algo que é mais macro, da gente levar mais abrangente. essa conscientização para os outros, que eles não precisam só perceber. E precisam viver. Exatamente. Mas Eles sempre- precisam entender e ter uma educação sobre aquilo. Como que você acha? Porque aqui a gente tenta fazer isso. Né? Levar essa invisibilidade que o motorista do ônibus percebeu como visível de algo que você precisava para outras pessoas que não têm essa vivência. Né? E como que você acha que a gente poderia assim, aumentar essa percepção das pessoas para algo que só você vive? Sim. Primeiro, né, assim, acho que um ponto específico é nós que temos nanismo, a gente tem que aparecer mais. Nossa, a gente sempre fala isso, né? Sabe, a Sobre gente tem que... a exposição. Assim. Eu digo assim, me perdoe, me desculpe, você que tem nanismo, mas nós somos uma classe muito desunida. Não tem união, tá? Eu até busquei o contato com um rapaz de São Paulo, né, que eles têm um grupo lá, mas assim, é muito fechado. Eu acho que tá na hora da gente sair da caverna, sair da toca, né, e ir para cima, botar as pessoas verem, conhecer, saber o que a gente vive, né? Então assim, porque quando a gente começa a se mostrar, ter mais evidência, né, as pessoas começam, poxa, peraí, eu não tinha pensado nisso. Sim, Isso aí. Eu não tinha parado para pensar. Poxa, eu tô conversando com você agora. Um outro motorista de ônibus que possa estar nos ouvindo, nos escutando nesse momento, ele pode pensar, eu não tenho ainda, ou eu não passei por uma situação de ter que prestar um serviço para alguém com nanismo. Mas isso pode acontecer e isso já liga o alerta. Já alerta, então, quando isso acontecer, o que eu posso fazer também para melhorar, para flexibilizar, para encostar um pouco mais, para chegar, sim. né? E as empresas, por sua vez, também pensarem o quanto que elas podem se tornar acessíveis. Igual você falou, a catraca é muito alto, existe alguma forma de flexibilizar, de deixar isso que seja algo que vem no meio do caminho, isso, não tão algo alto nem tão baixo. Mais acessível. Né? Mais acessível. Igual. Ou criar algo específico para pessoas com nanismo também, né? Sim. É porque assim, hoje a questão de você mexer em estrutura, quando você fala em estrutura, cara, as pessoas já, poxa, peraí, não é bem assim. Não, a gente, porque gera um gasto, gera um custo, a gente tem que ter apoio. Então assim, em São Paulo, as catracas, né, do metrô, graças a Deus eu nunca tive problema. Porque ela é assim, ó. Ela é aqui na minha altura, assim, eu boto o bilhete ali, atravessei, pronto. Então, assim, se o pessoal eu não quero expor nomes aqui, também não faz sentido, né? As pessoas voltaram para transporte, pensassem assim, poxa, quem que eu estou atendendo? Né? Eu vou atender um público... Qual é a minha média de estatura aqui no estado? É de 1,50? É de 1,50 até 1,70? Então, peraí, eu posso botar algo que a pessoa de 1,50 ela não vai ter dificuldade e a pessoa de 1,70 ela também não vai ter dificuldade, sabe? Então, assim, a pessoa de 1,35, uma média. Mas aí você coloca algo que está lá atrás, ou seja, você automaticamente descarta quem utiliza o transporte público, igual no meu caso, que tem o nanismo, a usar um transporte público. Coloca quase que inacessível. Né? Aí você passa por um processo que é... Um processo constrangedor, até de você ver que você depende A gente de está falando muito de transporte, mas acredito que a sua dificuldade não fique restrita a transporte em si. Né? Quando a gente pensa em acesso aos vários serviços públicos, saúde, restaurantes, sim. Como que você percebe isso? Quais são as dificuldades também? Excetuando fora transporte, mas como que é a vida, assim? Olha, assim, vamos colocar no restaurante, né, numa lanchonete, qualquer lugar, igual a cadeira, né, a gente tá aqui, pra mim tá super tranquilo, mas as cadeiras, elas não são adequadas, né, a gente tem uma cadeira muito alta, porque ela é uma cadeira
feita para pessoas com 1,50 m, 60, 70, 80, tanto faz. Mas ela não é feita para uma cadeira, um lugar específico para uma pessoa que tem 1,35 m, para quem tem nanismo. Ou seja, você senta ali, você fica com a perna pendurada, sabe? Perna pro ar, então incomoda. Igual, por diversas vezes eu tenho dores nas costas, né? No ambiente de trabalho. Não tenho o suporte de pé adequado, porque o suporte de pé ele é universal, mas ele não é adequado. Né? Então não é universal. Não é universal. Né? Então, A gente está falando de modo geral até de mobília padrão. Sim, sim. Né? Então, assim, o sofá. Poxa, eu vou na casa de alguém, poxa, tem sofá que eu não sento. Porque eu vou ficar praticamente com Os pés em cima do sofá. Isso. Entendeu? Então a pessoa, não, senta aí. Eu falei, cara, eu prefiro evitar. Né? Igual teve até rapidinho, uma história que eu convivi em São Paulo, que eu falei assim, cara, que é isso, velho? Um amigo meu, a gente foi numa loja, né? Lá tem muito loja de salgadinhos, essas coisas que você compra ali, o copo. Rápido, né? Aí a gente, não, vamos comer lá, em tal lugar assim. Cara, e eu entro no lugar, eu faço a leitura todinha do ambiente, né? Eu olho tudo. Poxa, ali dá pra eu ir, ali não dá pra eu ir. Eu vou ficar por aqui, né? E eu entrei nesse lugar, cara, na hora que eu olhei, os bancos lá em cima. Eu falei, cara, eu não vou sentar. E esse amigo meu, normal, né? A gente de convivência e tal. Aí ele pediu as coisas nesse restaurante. Aí ele, você não vai sentar? Aí eu falei, cara, eu não vou sentar. Aí ele, mas por quê, cara? Eu falei, não vai rolar, velho. Ele, o que não vai rolar? Aí eu, cara, olha a altura desse banco, o banco já é do meu tamanho. Eu falei, como que eu vou subir nesse negócio? Aí ele, não, cara, você consegue. Eu falei, você tá brincando comigo que eu consigo? Aí ele, não vai. Eu falei, cara, eu não vou subir. Só que nisso começou a gerar uma expectativa nas pessoas que estavam à minha volta. De vê-lo sentar. Tipo, será que vai subir? Será que ele vai conseguir Quase mesmo? uma atração, né? Isso. E ele falou, vai, cara, eu te ajudo. Eu falei, não quero que você me ajuda. Ele, eu te dou o pezinho. Eu falei, cara, eu não quero. Eu falei, não vou sentar. Eu falei, vamos fazer o seguinte, pega, a gente vai comer no carro. Ele, não, cara, vamos, vai, você vai conseguir. Aí, eu sei que... Eu falei, eu vou tentar. Mas, cara, se eu cair aqui... Cara, não... A culpa vai ser sua. Acabou a amizade. Aí, vamos fazer o seguinte, na hora que você subir, eu vou te dar um apoio com o meu pé. E você se firma no meu pé. Eu falei, não, beleza. Aí eu, no 3, hein? Teve contagem, né? Tipo, hoje eu falo assim, cara, que isso? 1, 2, 3. Aí foi a primeira. Eu falei, tá vendo? Não vou conseguir, cara. Ele, não, vai mais uma, por favor, cara. Você vai conseguir. 1, 2, 3, eu consegui. Cara, na hora que eu consegui, as pessoas que estavam falando, caramba! Só que, tipo, não era isso que eu queria. Passar por isso. Não é, não Na era verdade, isso. você não queria que as pessoas fossem dessa forma, né? Sim, Como sim. se fosse uma atração, como a Fernanda falou. Entende? Então, assim, eu não sou uma atração. Sim. Entende? Então, assim, esse foi a questão da situação. Eu falei, cara... Aí ele falou, pô, eu entendi como uma superação, beleza. Mas só que naquele momento eu estava sendo uma atração, ou seja, as pessoas estavam se divertindo com a minha dificuldade. E aí, quando você fala de superação, quando você usa foi uma superação, a gente entende que, na verdade, você não precisa desse tipo de superação, Não né? precisa, cara. Na verdade, não foi uma superação, foi uma atração. Isso. E aí, realmente, destoou, fugiu totalmente do objetivo. E eu falo que depois que passa, a gente até acha graça de algumas situações. E a gente, né, conta Você de se forma diverte, descontraída, igual e eu tô aí se contando diverte. agora. Você Sim, se diverte. mas no momento que aquilo acontece, Você não Foi, que a gente vê as passado dificuldades que não precisava ter passado por aquilo ali.